A crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O planalto rochoso, onde devia realizar-se a crucifixão, eleva-se a 200 passos da porta judiciária. Chamava-se em hebraico Gólgota, que significa o mesmo que Calvário, o lugar do crânio. Foi-lhe dado este nome, rezam as tradições, para perpetuar uma grande recordação. 3.000 anos antes de Jesus, expirara sobre aquele monte solitário um homem oprimido pelo peso dos anos e do sofrimento. Era Adão, o pai da raça humana. Exilado do paraíso, vivera 9 séculos na penitência e nas lágrimas. Teve de comer o pão com o suor do seu rosto, sofrer as torturas da doença, apagar à custa de austeridades o fogo das paixões e que se lhe abrasava a alma, chorar pelos filhos criminosos que se entredegolavam em lutas fratricidas e ouvir sem cessar ressoar-lhe ao ouvido a palavra do Deus vingador. Adão, morrerás porque pecaste. E contudo, nunca o desespero chegou a perturbar a alma do pobre exilado. Nos seus momentos de prostração, lembrava-se de que ao expulsá-lo do paraíso, lhe prometera Deus que um dos seus descendentes o salvaria, a ele, mas a sua descendência. Por isso, de século em século, não se cansava ele de repetir a seus filhos que esperassem sempre no Redentor futuro. E quando viu diante de si erguer-se o espectro da morte, adorou a justiça de Deus e adormeceu cheio de calma, saudando pela última vez o libertador que haveria de livrar os seus filhos da tirania de Satanás e abrir-lhes, bem como a ele, as portas do céu fechadas desde o seu pecado. Os filhos de Adão sepultaram-lhe o cadáver nos flancos do monte, e no rochedo sobranceiro abriram uma cavidade onde colocaram a veneranda cabeça. E chamaram aquele rochedo Gólgota, isto é, o lugar onde repousa o crânio do primeiro homem. Precisamente para ali, para cima daquele rochedo, foi que os verdugos arrastaram Jesus, o novo Adão, para misturar o sangue divino da expiação às cinzas do velho pecador que infectou em sua origem todas as gerações humanas. E como uma árvore, árvore do orgulho e do prazer, perdera o mundo, chegava Jesus ao Calvário, carregando às costas a árvore da ignomínia e do martírio. Por isso, o Cordeiro de Deus, encarregado de expiar os pecados de toda a sua raça, será tratado como ele queria ser, isto é, sem piedade. Quando um condenado chegava ao Gólgota, era de costume apresentar-lhe uma bebida espirituosa para lhe mitigar a sede e reanimar as forças. Preparavam aquela bebida umas caridosas mulheres e os verdugos passavam-no aos criminosos antes da execução. Entregaram, pois, aos soldados uma poção composta de vinho com mirra, mas o paciente mal aprovou como para lhe saborear o amargor e recusou tomá-la, não obstante a sede ardente que o devorava. É que a inocente vítima não queria nenhum lenitivo às suas dores. Pela hora sexta, começou a sanguinolenta execução. 4 verdugos despojaram a Jesus dos seus vestidos, e como a sua túnica estava colada ao despedaçado corpo, arrancaram-na com tal violência que todas as chagas se reabriram, e apareceu o Salvador coberto de uma púrpura verdadeiramente real, a púrpura do seu precioso sangue. Estenderam-no logo os verdugos sobre a cruz para nela o pregar. Houve então um momento de grande silêncio. Com os olhos fixos no paciente, queria cada um ouvir-lhe os gritos e apacentar-se nas suas dores.
Aplicaram-lhe, então, um braço à travessa da cruz. E enquanto os verdugos seguravam o corpo, apontou-lhe um deles à mão um cravo enorme e, dando golpes sobre golpes, como um pesado martelo, enterrou-lhe pela palma e na madeira. Chorrou abundante o sangue, os nervos contraíram-se, e Jesus, cheio de lágrimas nos olhos, exalou um suspiro. Logo, um segundo cravo atravessou a outra mão. Uma vez presos os braços, houveram os algozes de empregar todas as suas forças para estender no patíbulo o corpo horrivelmente deslocado. Depois, soaram de novo as marteladas e foram por sua vez pregados os 2 pés. As marteladas arrancavam a Jesus suspiros, a Maria e às santas mulheres soluços, aos judeus exclamações ferozes. Terminada a crucifixão, levantaram os algozes o patíbulo. Enquanto uns sustentavam os braços da cruz, outros aproximaram-lhe o pé à cavidade aberta na rocha, no cimo do Calvário. Caiu de chofre os pés da cruz e de tal modo sacudiu o corpo e todos os membros do crucificado que os ossos se entrebateram. As chagas das mãos e dos pés ensacharam-se e gotejou sangue de todo o corpo. A sua cabeça inclinou-se, os lábios entreabertos deixavam ver a língua dessecada e os olhos, moribundos, cobriram-se de um véu. E quando assim apareceu entre o céu e a terra, levantaram de todos os lados um clamor selvagem. Era o povo a amaldiçoar o crucificado, conforme o que está escrito: maldito seja o criminoso suspenso na cruz. Os 2 ladrões, igualmente crucificados, foram postos à direita e à esquerda do Salvador, a fim de cumprir uma outra profecia. Foi comparado com vis malfeitores. Enquanto a multidão insultava os supliciados, os 4 algozes, cansados do seu trabalho, sentaram-se ao pé da cruz do Salvador para dividirem entre si os vestidos dele, pois, conforme a lei, cabiam-lhes em posse. Dividiram tudo em 4 partes, para que tivesse cada um deles a sua. Mas como a túnica era sem costura, de um só tecido de alto a baixo, resolveram, por interesse de todos, deixá-la intacta e deitar sortes para ver a qual caberia. E não sabiam que estavam executando ponto por ponto as palavras que um profeta põe na boca do Messias. Dividiram entre si os meus vestidos e tiraram à sorte a minha túnica. Versados como eram nas Escrituras, deveram os chefes do Sinédrio recordar-se dos oráculos divinos, vendo como à vista deles se verificavam. Mas o prazer e o ódio farto sufocava neles qualquer outra ideia e sentimento. Mas um incidente bem singular lhes foi contudo aguar aquela criminosa alegria. E foi que viram de repente como os soldados colocavam no alto da cruz uma inscrição ditada pelo próprio Pilatos. Ora, aquela inscrição, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, continha em 4 palavras uma injúria pungente aos fariseus. Para se vingar daquele povo que o levara a condenar o inocente, mandava o governador afixar publicamente que aquele criminoso, julgado por eles digno do suplício dos escravos, nem por isso deixava de ser o rei deles. E para que todos os estrangeiros que enchiam Jerusalém pudessem saborear a amarga ironia, estava a inscrição em 3 línguas, hebraica, grega e latina. Fora de si de cólera, à vista daquela tabuleta, despacharam os chefes do povo um recado a Pilatos, representando-lhe o ultraje que fazia à nação e rogando-lhe houvesse por bem
modificar a inscrição da forma seguinte: Jesus de Nazaré, que se disse Rei dos Judeus. Porém Pilatos respondeu-lhe secamente: o que escrevi, escrito está. Naquela ocasião, profetizou Pilatos, como outrora Caifás. Caifás declarou que devia morrer um homem por todo o povo. E Pilatos proclamou em todas as línguas do mundo que aquele homem, aquele Redentor, aquele Messias, aquele rei que há de dominar sobre todos os povos, judeus, gregos ou romanos, é o crucificado do Gólgota. A má vontade de Pilatos exasperou os judeus. E como não podiam tirar a tabuleta que dava a Jesus o título de rei, puseram-se a mofar e blasfemar daquela, aos olhos deles, pretendida realeza. Nisto, os sacerdotes e escribas davam exemplo. Salvou aos outros, diziam por zombaria, salve-se agora a si mesmo. Se é o Messias e Rei de Israel, desça da cruz e creremos então nele. Apelava para Deus e proclamava-se Filho de Deus. Venha agora Deus a livrá-lo. O povo, animado com as blasfêmias dos seus chefes, repetia-as acompanhando-as de insultos grosseiros. Passando e repassando por diante da cruz em magotes, abanavam aqueles furiosos a cabeça e gritavam: Anda, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, desce lá da cruz, se podes, e põe-te em salvo. Se és o Filho de Deus, desce do teu patíbulo. Os próprios soldados que de ordinário executavam o seu ofício em silêncio, terminaram por tomar parte naquele transbordamento de injúrias. Aproximavam-se do crucificado, ofereciam-lhe vinagre de refresco, dizendo-lhe: Se és o Rei dos Judeus, salva-te então. Com o descer da cruz, não era que o Filho de Deus devia afirmar a sua realeza, mas sim, morrendo nela, para exercitar o seu ofício de Redentor e Salvador. Por isso, ao ouvir aquelas sacrílegas provocações, Jesus não experimentou senão o mais vivo sentimento de amor. Os seus olhos, arrasados de lágrimas, detiveram-se por um momento naqueles judeus em delírio e pela primeira vez, desde a chegada ao Calvário, saiu-lhe dos lábios uma palavra: Meu Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não só pedia misericórdia para aqueles grandes criminosos, mas excusava-lhes, porque assim o digamos, os crimes e blasfêmias, atribuindo-as à ignorância. De fato, eles não conheciam a divindade de Jesus, e isto, até certo ponto, tornava menos criminosa aquela horda de deicidas. Excitado pelas irrisões e insultos que toda aquela turba vomitava contra Jesus, um dos ladrões, junto dele crucificados, voltou a cabeça para o lado e blasfemou assim contra ele: Tem razão no que dizem. Se és tu realmente o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o companheiro, calmo e resignado, repreendeu-lhe o procedimento. Nem tu sequer temes a Deus, disse-lhe ele. A que fim tais imprecações contra um homem condenado como tu? E mais, nós somos justamente castigados pelos crimes que fizemos. Este, porém, que mal fez ele? Ao pronunciar estas palavras, sentiu o ladrão como em sua alma se operava uma completa transformação. Descerraram-se-lhe os olhos sob a ação de uma luz interior e compreendeu que Jesus, o Filho de Deus, estava morrendo pelos pecados dos homens. Penetrou-lhe no coração o arrependimento, mas um arrependimento cheio de amor que lhe fez rebentar as lágrimas pelos olhos. Senhor, disse ele então a Jesus, lembrai-vos de mim
quando entrardes no vosso reino. E para logo ouviu esta resposta de infinita misericórdia: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, no limbo onde os justos estavam esperando aquele que lhes havia de abrir as portas do céu. Enquanto os príncipes dos sacerdotes, os doutores, os soldados e a populaça mofavam da realeza de Jesus e se fartavam de o ver padecer, veio de súbito um espetáculo novo lançar o assombro no meio daqueles deicidas. À hora do meio-dia, quando o sol brilhava com todo o seu fulgor, o céu, até então puro, tornou-se sombrio e ameaçador. As nuvens, cada vez mais espessas, cobriram o disco do sol e, pouco a pouco, difundiram-se as trevas pelo Gólgota, por Jerusalém e por toda a terra. Era a noite misteriosa profetizada por Amós. Naquele dia, extinguir-se-á o sol em pleno meio-dia, e no meio da mais viva luz invadirão as trevas o mundo. Deste modo, respondia Deus aos insolentes reptos dos judeus. O sol ocultava-se para não ver o crime deles, e a natureza inteira cobria-se com um véu de luto para chorar a morte do Criador. Naquele mesmo instante, emudeceram os blasfemadores e sobre o Calvário começou a reinar um silêncio de morte. A turba, desvairada, fugiu a tremer. Os próprios chefes do povo, entrevendo qualquer vingança divina, desapareceram uns após outros. E só ficaram no monte os soldados romanos incumbidos de guardar os supliciados, o centurião que os comandava, alguns grupos isolados que deploravam no íntimo da alma o crime cometido pela nação e as santas mulheres que rodeavam a Virgem Maria. Até aquele momento, os soldados tinham-nas contido à distância, mas então aproximaram-se da cruz. Ao clarão sanguíneo do céu meio velado, podia-se ver o corpo lívido de Jesus e o seu rosto contraído pelo sofrimento. Os olhos permaneciam-lhe fixos no céu, e os lábios entreabertos murmuravam uma prece. Junto de Maria, mãe de Jesus, estavam João, o apóstolo amado, Maria de Cleófas e Salomé, mulher de Zebedeu. Maria Madalena, toda submergida na sua dor, tinha se lançado aos pés da cruz e com ela, abraçada, derramava abundantes lágrimas. Baixou Jesus os seus divinos olhos para aqueles privilegiados do seu coração. E os seus olhos encontraram-se com as da sua mãe, que não se desviavam dele um instante. Viu-lhe o martírio interior e, como a espada da compaixão, profetizada pelo santo velho do templo, lhe perpassava a alma até o mais íntimo. E julgou-a digna de cooperar no ato da redenção, como tinha cooperado no ato da encarnação. E não contente com dar-se a si mesmo, levou a bondade ao ponto de nos dar sua mãe. João estava chorando aos pés da cruz. Chorava seu bom mestre, pois posto que tivesse ainda vivos os seus pais, sem Jesus, o Deus do seu coração julgava-se órfão. Não pôde Jesus ver, sem comover-se, as lágrimas do apóstolo misturadas com as lágrimas de Maria. Dirigindo-se, pois, à divina Virgem, disse-lhe: Mulher, eis aí o teu filho. Aquele filho que ela dava à luz entre lágrimas representava a humanidade inteira resgatada pelo sangue divino. Jesus entregava-o à nova Eva, encarregando-a de transmitir a vida a todos aqueles a quem a primeira dera a morte. E desde aquele momento, sentiu Maria que o coração se lhe dilatava e enchia do mais misericordioso amor
para com todos os filhos dos homens. Dirigindo-se depois Jesus a João, mostrando-lhe com a vista a virgem desfeita em pranto, disse: Meu filho, eis aí a tua mãe. E desde aquele dia, João amou-a e serviu-a como a sua própria mãe. E desde aquele dia também, todos aqueles a quem Jesus alumiou com a sua graça, compreenderam que para ser verdadeiramente membro de Jesus Cristo, é preciso nascer daquela mãe espiritual que o Salvador criou no Calvário. Depois daquele supremo dom do seu amor, pareceu Jesus isolar-se da terra. Estabeleceu-se em torno dele um silêncio temeroso que durou cerca de 3 horas. Os guardas, assombrados, iam e vinham no meio das trevas sem dizer palavra. Imóvel diante da cruz, parecia que o centurião queria penetrar até ao mais íntimo da alma daquele estranho supliciado. E Jesus, com os olhos no céu, orava a seu Pai, oferecendo por todos os seus indizíveis sofrimentos, as suas ignomínias sem nome, o sangue que lhe brotava das feridas e a morte que o ia ferir. Num dado momento, assembreou-se-lhe o rosto e uma horrível angústia lhe oprimiu o coração. Viu-se só, carregado de crimes, amaldiçoado pelos homens, a morrer sobre um patíbulo entre 2 criminosos. Repelido da terra, voltou-se a sua alma para o céu. Porém, mais vivamente, ainda que no Getsemane, experimentou ele o sentimento pavoroso do mais completo desamparo. Era a justiça de Deus que passava sobre a vítima da expiação, sem que um anjo do céu viesse consolá-la no momento supremo. Pela hora 9 do seu coração esmagado e agonizante, escapou-se este grito de angústia: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? São as primeiras palavras de um salmo onde Davi, por antecipação, conta as dores e a agonia do homem-deus. Contudo, começavam as trevas a dissipar-se. Alguns judeus que tinham permanecido no Calvário atreveram-se até a mofar outra vez da sua vítima já moribunda. Está chamando por Elias, diziam eles, a ver se vem Elias livrá-lo. Experimentava então Jesus aquela sede ardente que é o tormento mais horroroso dos crucificados. Tinha as entranhas mirradas e a língua pegada ao céu da boca. No meio do silêncio, de novo se ouviu a sua voz. Tenho sede, disse, exalando um profundo suspiro. Havia ao pé da cruz um vaso cheio de vinagre. Molhou nele uma esponja um dos soldados e, segurando-a na extremidade de uma haste de isopo, aproximou-se aos lábios de Jesus, e Jesus aspirou algumas gotas para cumprir a profecia de Davi. Para me matar a sede, deram-me a beber vinagre. Tinha bebido até o fim o cálice das dores, cumprindo todas as vontades do Pai Celeste, realizado as profecias e expiado os pecados do gênero humano. Tudo está consumado, disse Jesus. E ao pronunciar esta palavra solene, viu-se como o corpo se lhe tornava ainda mais lívido e a cabeça, coroada de espinhos, lhe caía em peso sobre o peito, e os lábios se descoravam e os olhos se apagavam. Ia já exalar o último suspiro quando, de repente, erguendo a cabeça, deu um brado de tal força que todos os assistentes ficaram gelados de espanto. Não era o gemido plangente de um homem moribundo, era o brado triunfal de um Deus que diz à terra: eu morro porque quero. Os seus lábios benditos abriram-se então pela última vez. Meu Pai, disse,
Em vossas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito estas palavras, inclinou a cabeça e expirou. Morreu Jesus. Pontífices, doutores, anciãos do povo, escribas e fariseus, vós cuidais que o seu reino acabou, ao passo que, bem pelo contrário, o seu reino começa. Essa cruz, à qual o pregastes, torna-se desde hoje o trono do grande rei. À volta daquele trono vão ajoelhar-se todos os povos da terra, como ele anunciou. Quando for levantado entre o céu e a terra, atrairei tudo